Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like, e por favor deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Em outro lugar, Rosaline estava junto com o exército que Velas havia mandado. Internamente, ela estava refletindo que tinha que correr o mais rápido possível para proteger o Prota, e ela também começou a se lembrar das palavras de seu pai, que a ascensão ou a queda da família Hooker estava nas mãos dela. Um soldado, interrompendo os pensamentos dela, falou que eles deveriam fazer uma pausa, porque eles estavam andando há 3 dias, e mesmo que ela estivesse tranquila, os soldados não estavam. E nisso, a Rosaline perguntou quanto tempo levaria para chegar na cidade de Aisling, e o soldado respondeu que agora era apenas um dia de viagem. E olhando para o mapa, Rosaline começou a refletir que, provavelmente, Castile conseguiu dar um jeito de tomar a fortaleza do Prota, e agora estava partindo para a cidade, deixando o Proto preso dentro dela. E ela tinha ouvido do seu pai também que o mestre Rainey tinha feito algo alguns dias atrás para tornar o suplemento de alimentos na cidade de Aisling muito abundante, então pelo menos por alguns dias eles iriam aguentar. Só que nesse momento, ela acabou sentindo algo e chamou um tal de Knox, e ela declarou que sentiu que ele a estava espionando. E os soldados, coitados, não entendiam nada do que estava acontecendo. E assim, do nada, o espaço meio que foi cortado, e uma pessoa que parecia ser um bruxo com uma foice apareceu. E esse daí é o Knox de Verias. E os soldados, de primeiro momento, entraram em desespero, mas rapidamente foram ordenados a proteger a Rosaline. Mas a Rosaline pediu para que eles ficassem para trás, e ela perguntou ao bruxo à sua frente se ele era o Knox. E pelo jeito, esse tal de Knox é de poucas palavras. Ele só queria saber o que a Rosaline queria dele. E ela falou que enviaram a tropa mais à frente para cortar os suplementos do Império de Orvis, para que assim, quando ela chegasse lá, a luta fosse um pouco mais fácil. Além de que ela já sabia que o Knox ali foi enviado pela Priscila, e mesmo que ele estivesse ali para espioná-la, ela precisava dessa ajuda dele. E o Knox declarou que ele precisava proteger o Prota da Rosaline, e não para ajudá-la. E a Rosaline comentou que sabia, mas o ruim era se algo acontecesse com o Prota, certo? E o Knox, meio revoltado, perguntou o que diabos ela queria então. E ela explicou que ela lideraria os exércitos para contornar a cidade de Aisling e atacar a retaguarda do exército do Império de Orvis. Enquanto isso, ele deveria ir e usar magia para bloquear os lugares superiores do foco da Fortaleza da Fronteira e esperar um sinal mágico que ela iria enviar. E após isso, ele deveria liberar a água imediatamente. E bom, nesse instante, a cena corta para a terra de Varshala, que é onde os elfos ficavam. E só agora, a rainha dos elfos recebeu aquela carta do Prota para eles fazerem negócios juntos. Diante disso, a sua majestade perguntou aos seus súditos o que eles achavam dessa proposta. E aquela elfa que vivia andando com a Aira respondeu que os humanos são muito gananciosos e assustadores, e não têm credibilidade. Por isso, ela achava que era bom eles não terem nenhum tipo de relação com eles. Mas o verdadeiro problema é que eles não conseguiam alimentar todos os elfos com as próprias forças deles. E por consequência disso, eles tinham que comprar a comida dos humanos todo o inverno, e seria meio que inadequado recusar. E bom, a única pessoa que faltava agora para falar alguma coisa é a Aira, né? Afinal, ela estava morando na cidade de Aisling, e a primeira coisa que a Aira falou do Prota é que ele era uma pessoa má e astuta. Quer dizer, na verdade, ele é um homem muito inteligente, e ela não entendeu muito bem a estratégia que ele utilizou, mas seguiu o conselho dele. Graças a isso, nossos suprimentos de comida de inverno não só são abundantes, como também nos economizaram muito dinheiro. O homem ao lado dela ficou surpreso ao ouvir isso. Ele não esperava que houvesse uma figura tão interessante entre os humanos. A garota loira franziu a testa. Seu tom era cheio de ceticismo. Inteligente. Você diz? Eu não teria tanta certeza disso.
Há alguns dias, nossos batedores os encontraram brigando. Sinceramente, não entendo por quê. Todo outono, eles se lançam em batalhas uns contra os outros. Nesse momento, ela se virou para Eldria e disse lentamente: "O pré-requisito para negociarmos com o seu belo senhor da cidade é que ele sobreviva a esta guerra. Caso contrário, tudo não terá sentido." As palavras ásperas da garota loira deixaram Eldria inquieta. Naquele momento, a rainha elfa se pronunciou: "Chega. Eldria, acalme-se. Deixe-me tomar minha decisão." Ela fez uma pausa por um momento antes de continuar. Ela não está errada. Se o senhor da cidade de Islan morrer, quaisquer potenciais acordos comerciais perderão o sentido. Portanto, eu pessoalmente irei ao campo de batalha para observar a situação. Nesse momento, a batalha por Islan havia atingido seu estágio mais intenso. O exército do Império Olvis atacava a cidade implacavelmente. Nas muralhas da cidade, os soldados defensores gritavam alto: "Atirem as flechas. Não deixe que eles escalem as muralhas." O caos da guerra engolfou o campo de batalha. Mesmo assim, Ren permaneceu calmo, de pé no topo de uma torre de observação. Ele observava silenciosamente o desenrolar da batalha. Selina estava ao lado dele, com a voz cheia de preocupação. "Meu senhor, ainda não estamos nos movendo?" respondeu Ren calmamente. "Não há necessidade de pressa. Precisamos esperar até que o Grão-Duque de Castela pessoalmente entre na briga. Este plano só pode ser executado uma vez. Não podemos deixar Castela escapar de jeito nenhum." Selina mordeu o lábio, tentando conter a ansiedade. Ela queria dizer algo, mas sua atenção foi repentinamente atraída para o grande número de soldados do Império Olvis escalando as muralhas. De sua própria posição privilegiada, o Grão-Duque Castela também ficou surpreso ao ver suas tropas rompendo as linhas defensivas tão rapidamente. Reconhecendo isso como um sinal de vitória iminente, imediatamente emitiu a ordem: todas as tropas, invadir Islan, capturar Ren vivo sob o comando de Castela. Todo o exército Olvis avançou para a cidade. Seus gritos de guerra ecoaram através do campo de batalha como uma onda imparável. Observando de cima, Ren estreitou os olhos. Um brilho afiado e ansioso brilhou em seu olhar ao ver claramente Castile cruzando as pontes de terra para a cidade. Sem hesitar, Ren se virou para Selina e ordenou: "É hora de agir." Ao ver que os soldados do Império Olvis haviam escalado as muralhas da cidade, os guerreiros ao redor imediatamente correram para detê-los. O capitão rapidamente se posicionou na frente de Ren, protegendo-o enquanto ordenava aos outros que eliminassem os inimigos que haviam escalado a muralha. Garantindo que eles não conseguiriam se aproximar de Ren, ignorando a batalha que se desenrolava no topo das muralhas, Ren ordenou decisivamente que Selina lançasse uma bola de fogo na água negra do fosso. Ao receber o comando, Selina imediatamente ativou sua magia. Seus olhos se concentraram intensamente nas águas escuras abaixo, e ela levantou a mão levemente. Mana flamejante se acumulou em sua palma. Magia de bola de fogo. Em instantes, uma saraivada de esferas flamejantes foi lançada da posição de Selina, em direção ao fosso. Do outro lado do campo de batalha, o Grão-Duque Castile percebeu o movimento e imediatamente gritou: "Cuidado, o mago inimigo está usando magia de fogo." Ele presumiu que este era o contra-ataque final do defensor e rapidamente comandou seus magos para bloquear o ataque. Imediatamente os magos do Império Olvis avançaram à frente, canalizando sua magia para criar uma barreira mágica resistente. Dezenas de bolas de fogo foram interceptadas no ar, estilhaçando-se em fragmentos de cinzas e brasas. No entanto, o grande número de bolas de fogo conjuradas por Selina sobrepujou a barreira defensiva. À medida que o escudo se aproximava do seu limite, algumas bolas de fogo conseguiram rompê-lo, caindo nas águas escuras abaixo. Naquele momento, um cavaleiro correu apressadamente para o lado do Grão-Duque Castela, com a voz cheia de preocupação: "Vossa Graça, estamos gastando muito mana para manter a defesa. E se o inimigo tiver outro plano,
Castela caiu na gargalhada com o desconforto do cavaleiro. Você acha que aqueles ratos dentro da cidade ainda têm algum truque sobrando? Ele tinha certeza de que todos os magos dentro da cidade haviam esgotado seu mana. As bolas de fogo de agora a pouco não eram nada mais do que sua última tentativa desesperada de resistência. Castile acreditava firmemente que, enquanto eles mantivessem a linha contra este ataque final, a vitória seria deles. Ele não prestou atenção às bolas de fogo que haviam caído no fosso. Em sua mente, os magos dentro da cidade estavam exaustos, tanto que seus ataques se tornaram extremamente imprecisos. Os cavaleiros ao lado dele imediatamente aplaudiram. Vossa Graça, o Senhor é realmente um gênio militar. Assim que capturar a cidade, todo o Império o reverenciará. Satisfeito com o elogio, o Grão-Duque Castile sorriu triunfantemente. Como um dos dois pilares do Império Olvis, ele via Ren como nada mais do que uma criança inexperiente. Não havia como Brack se comparar a um gênio militar como ele. Mas, de repente, um violento tremor irrompeu pelo campo de batalha. As bolas de fogo que haviam caído na água não se extinguiram. Em vez disso, um enorme incêndio se acendeu, espalhando-se instantaneamente e engolfando todo o fosso em um mar de fogo, impedindo a retirada do exército do Império Olvis. A confiança no rosto do Grão-Duque Castela desapareceu, substituída por puro pânico. Não só ele, mas todo o exército Olvis foi lançado no caos. Gritos horrorizados ecoaram por todo o campo de batalha. Como isso é possível? Que diabos é isso? A mente do Grão-Duque Castela disparou em pânico. O que está acontecendo? Por que o fosso contém magia de fogo com poder comparável a um feitiço proibido? Gritos por socorro ecoaram de todas as direções. Soldados que estavam muito perto do inferno foram engolidos pelas chamas, criando um espetáculo aterrorizante. Os olhos do Grão-Duque de Castela se arregalaram de choque e horror. Ele não conseguia compreender o que se desenrolava diante dele. Ele havia mobilizado todo o seu exército, mas se seus soldados estivessem presos naquele mar de chamas, seriam queimados, as cinzas num piscar de olhos. Os olhos trêmulos de Castile se voltaram para as muralhas da cidade, onde viu uma figura de pé. Observando friamente o campo de batalha, um pensamento repentino passou por sua mente. Aquele homem não é humano. Ele é um demônio. Ele está planejando queimar 100.000 pessoas vivas? O horror dessa percepção penetrou fundo na mente de Castile, fazendo seu corpo tremer involuntariamente. Ver seus soldados sendo devorados pelas chamas. Uma noite correu para o lado do Grão-Duque, com a voz urgente. Lorde Castile, você deve ordenar uma retirada imediatamente. Ressurgindo do terror que o consumia, Castile percebeu de repente. Sim, recuar. Ordenar uma retirada imediatamente. Sem hesitar, ordenou aos magos que apagassem as chamas para criar uma rota de fuga. No entanto, os magos já estavam completamente exaustos. Relataram que haviam esgotado todo o seu mana, tendo usado tudo para manter a barreira mágica. Essa revelação deixou Castile em completo desespero. Pairando no ar, Selena também sentiu um profundo medo diante da cena abaixo. Pelo que testemunhou, as chamas possuíam o poder de uma magia de nível proibido. Mas o que era ainda mais aterrorizante era o fato de Ren ter alcançado tamanha devastação usando apenas alguns barris de óleo, sem gastar mana algum. Nas muralhas da cidade, Ren permaneceu parado ali, observando calmamente o inferno consumir as forças inimigas, ignorando os gritos agonizantes que vinham de baixo como ser humano. A cena diante dele o doía. Mas isso era guerra. Para proteger seu povo de tais tragédias, ele resolveu acelerar o desenvolvimento industrial da cidade. Incapaz de continuar assistindo à carnificina, Ren decidiu deixar as muralhas da cidade. Ao confiar os assuntos restantes a Selena, Selena imediatamente ordenou que os magos da cidade lançassem um ataque total, repelindo o exército do Império Olvis. Momentos. Mais tarde, uma saraivada de ataques mágicos desabou. A cena era absolutamente horripilante. As forças do Império Olvis foram quase aniquiladas. Longe das muralhas da cidade, o Grão-Duque de Castela mal conseguiu sobreviver.
salvo por um cavaleiro que o protegeu e o resgatou do mar de chamas. No entanto, ele estava em um estado extremamente miserável. Em pouco tempo, ele retornou ao acampamento militar. Mas, para sua surpresa, o acampamento estava completamente deserto. Não havia um único guarda à vista. Enquanto tentava entender o vazio assustador à sua frente, Castile de repente notou algo descendo rapidamente do céu. Quando focou o olhar, percebeu que era uma espada enorme, voando em sua direção a uma velocidade incrível. Aterrorizado, Castile cambaleou para trás no momento em que a espada se chocou contra o chão bem à sua frente. No mesmo instante, uma mulher apareceu. O rosto de Castile estava tomado pelo medo enquanto ele gaguejava. Quem? Quem é você? A figura diante dele era ninguém menos que Rosalind. Ela olhou para o desgrenhado grão-duque. Sua voz era fria como gelo, a julgar por suas vestes. Você deve ser um nobre do Império Alvis. Estou procurando por você há muito tempo. Ainda no chão, tremendo, Castile perguntou: O que você quer? Rosalind se aproximou lentamente dele, com um chicote de couro na mão, a voz carregada de fúria. Onde está seu exército principal? Lord Ren está seguro? Sem aviso, o chicote desceu sobre o corpo de Castile. Ele uivou de dor, seus gritos cheios de agonia. Eu falo, gritou ele. Nosso exército principal. Ren queimou todos eles até a morte com magia de nível proibido. Eu sou o Grão-Duque Castile. Você não pode me tratar assim. Rosalind não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Ela estava convencida de que Castile estava mentindo, tentando enganá-la com uma história tão absurda. Ele achava que ela era tola. Sem hesitação, ela ordenou aos seus soldados que capturassem o Grão-Duque de Castela e continuassem o interrogatório até que ele revelasse a verdade. Após capturar o acampamento militar do Império Alvis, Rosalind decidiu ficar lá para interrogar o Grão-Duque de Castela, com o objetivo de forçá-lo a revelar a localização do exército principal. Ela observava o mapa em profundo estado de preocupação quando um soldado entrou. Ao vê-lo, Rosalind perguntou rapidamente sobre as condições do Grão-Duque de Castela. O soldado hesitou e respondeu: Minha senhora, aquele porco é incrivelmente teimoso. Ele continua insistindo que é o Grão-Duque de Castela e afirma que todo o seu exército de 100.000 homens foi queimado vivo por Lord Ren, usando um feitiço de fogo proibido na fronteira da fortaleza de Islan. Ao ouvir isso, Rosalind ficou furiosa. Ela bateu com o punho na mesa e gritou a ordem: Continuem torturando-o até que ele diga a verdade. Ao mesmo tempo, ela ordenou que todo o exército descansasse e esperasse até o anoitecer antes de invadir a fortaleza da fronteira para resgatar Lord Ren. De acordo com as informações que ela havia reunido, o fosso ao redor da fortaleza da fronteira agora tinha várias pontes de terra deixadas para trás pelo exército do Império Alvis durante o ataque à cidade, o que permitiria que sua cavalaria cruzasse com facilidade. No entanto, para atacar a fortaleza com eficácia, eles primeiro precisavam atrair o inimigo, e então se coordenar com os magos enviados por Lady Prithia. Se contornássemos a fortaleza na fronteira e fôssemos direto para Islan, os pensamentos de Rosalind foram interrompidos por uma forte comoção vinda da floresta próxima. Sentindo perigo, Rosalind gritou: Ataque inimigo! As armas! Imediatamente, os soldados próximos correram e formaram uma barreira protetora à sua frente. Alguns deles gritaram: Protejam a senhora. Saiam quem quer que sejam, nosso exército está em alerta máximo. Vocês não vão nos pegar de surpresa novamente. Do meio das árvores, um grupo de figuras emergiu lentamente. No entanto, sua postura não demonstrava sinais de hostilidade em relação às forças aliadas de Rosalind. À medida que se aproximavam, ficou claro que eram elfos. Entre eles, a Era da Donzela Sagrada, vários anciãos e até mesmo a rainha da raça élfica. Rosalind estudou atentamente os recém-chegados. Ela reconheceu as características distintas que os identificavam como elfos, e seus olhos se arregalaram em choque. Ela acreditava que os elfos haviam se aliado ao Império Alvis, embora seu coração estivesse tomado pela inquietação.
Rosalind manteve a compostura e disse friamente: desprezíveis elfos, como ousam se aliar ao Império Olves para prejudicar Lord Ren? Ao ouvir, a garota loirinha respondeu rapidamente: isso é ultrajante. Aquele que vocês chamam de Ren pediu para se encontrar pessoalmente com a nossa rainha, e agora ousam acusar os elfos de conspiração. Rosalind zombou. Acham que acredito numa mentira dessas? Claramente vocês estão em conluio com o Império Olves. A garota loira retrucou com raiva. Como ousam insultar a honra da raça élfica? Arqueiros élficos, preparem seus arcos. Do outro lado da clareira, Rosalind respondeu com sua própria ordem. Cavaleiro batalhão, posicionem-se. Cuidado com as flechas élficas. Assim que o choque entre os dois lados parecia inevitável, a rainha élfica levantou a mão e instantaneamente conjurou uma barreira mágica entre eles. Ela falou lenta e claramente: acalmem-se todos. A razão pela qual estou aqui é porque um jovem chamado Ren Edgar me escreveu sobre negociações comerciais. Se você é aliado dele, então não temos motivo para lutar. Se você for inimigo dele, partiremos imediatamente e esperaremos até que sua batalha termine antes de falarmos novamente. Isso é aceitável? Rosalind permaneceu extremamente vigilante, exigindo que a rainha fornecesse evidências para comprovar suas alegações. Em resposta, a rainha instruiu a santa donzela Eire a apresentar a carta escrita por Ren. Eire prontamente entregou a carta a Rosalind, reconhecendo o selo mágico único na carta. Um selo que não poderia ser falsificado. Rosalind confirmou que era de fato do Lord Ren. Apesar dessas evidências concretas, Rosalind afirmou que confiaria neles apenas provisoriamente, até poder verificar tudo diretamente com Lord Ren. Portanto, ela decidiu que eles seriam monitorados durante a jornada. A rainha élfica não se opôs a esse arranjo, reconhecendo que era necessária cautela de ambos os lados. Posteriormente, Rosalind ordenou que seus soldados retornassem ao estado de repouso, mantendo o plano de atacar a cidade ao anoitecer. De volta à sua tenda, ela instruiu seus subordinados a vigiarem os elfos de perto e relatarem qualquer atividade suspeita imediatamente. Enquanto isso, os elfos seguiram para sua área de descanso designada. A garota loira expressou preocupação. Majestade, eles não confiam em nós. Por que ainda queremos negociar com eles? A rainha élfica sorriu gentilmente. Se confiassem em nós, não seriam humanos em seu coração. A rainha esperava que este Ren não a decepcionasse para que a tribo élfica evitasse a destruição. A mudança era imperativa. Ao anoitecer, o exército de Rosalind partiu, marchando diretamente em direção à cidade fronteiriça. No caminho, um batedor relatou que a bandeira no topo da fortaleza não era a do Império Olves. Ainda era o estandarte da Casa Edgar. Essa revelação surpreendeu Rosalind. Um pensamento repentino passou por sua mente. Será que as palavras do homem gordo eram verdadeiras? Mas não havia tempo para hesitação. Independentemente das circunstâncias, ela precisava contatar Lord Ren imediatamente. Sem demora, Rosalind ordenou que a cidade fosse cercada. Independentemente de as forças dentro da fortaleza fronteiriça serem de Lord Ren ou não, eles precisavam saber que seus reforços haviam chegado. Rosalind instruiu toda a cavalaria a cruzar as pontes sem parar e atacar diretamente a Island. Custasse o que custasse, eles precisavam chegar a Lord Ren naquela noite. Nesse momento, os incêndios do lado de fora da cidade fronteiriça haviam sido extintos, deixando incontáveis cadáveres carbonizados no chão. Uma visão verdadeiramente horripilante. Ren permaneceu em silêncio em meio ao sombrio campo de batalha, com as mãos cerradas e trêmulas. Sua raiva não era direcionada aos horrores da guerra ou por pena do inimigo. Ele estava furioso com a perda de uma força de trabalho tão vasta. Força que havia sido desperdiçada desnecessariamente. Ele poderia tê-los feito trabalhar até a morte em suas fábricas. Percebendo a aparente angústia de Ren, Lia se aproximou dele preocupada. Ela pensou consigo mesma. Ele realmente é bondoso, lamentando até mesmo a morte desses invasores. De pé ao lado dele, ela disse suavemente:
Mestre, não precisa lamentar por esses invasores. Eles merecem isso. Ren tossiu sem jeito. Aham. Lia, você entendeu errado. Estou chateado porque, antes que ele pudesse terminar, um soldado correu com urgência. Senhor, uma força militar está se aproximando da direção do Império Olvis. Sua bandeira lembra a da segunda dama. Ao ouvir isso, Ren ficou completamente atônito. A cena muda para o escritório de Ren na Fortaleza da Fronteira, onde ele está recebendo uma convidada muito especial, a rainha da raça élfica. Com os olhos brilhando de determinação, Ren declarou: no futuro, a cidade de Islan se tornará a joia deste continente. Se concordar em investir agora, você não apenas contribuirá para a sua ascensão, como também será um de seus criadores. A rainha élfica ouviu atentamente cada palavra que ele disse, mas sua expressão demonstrava claramente hesitação. Com uma voz gentil, porém resoluta, ela respondeu: os planos de negócios que você acabou de descrever são certamente intrigantes. No entanto, acredito que tenham pouco significado para o povo élfico. Meus cidadãos estão acostumados a viver em harmonia com a natureza. Sem tudo isso que você mencionou, nossas vidas ainda seriam pacíficas e felizes. Ren franziu a testa levemente, surpresa com a reação dela. Ele falou, calmo, mas incapaz de esconder sua discordância. Se é assim que você vê, então o caminho do progresso para os elfos será incrivelmente difícil. Necessidades não são algo que existe naturalmente. Elas são criadas, e são essas mesmas necessidades que nos impulsionam a mudar o mundo. A rainha ergueu uma sobrancelha levemente e respondeu em um tom sereno. Algumas das necessidades da humanidade, aos olhos dos elfos, são simplesmente desnecessárias. Vivemos com simplicidade, próximo da natureza. As invenções complicadas de sua espécie são pouco mais que incômodos para nós. Sua expressão gradualmente se tornou séria. Seu olhar profundo e majestoso. Lord Ren, perdoe-me por falar tão diretamente, mas muitos impérios humanos se destruíram por causa de seus próprios desejos insaciáveis. Ren assentiu lentamente, sem refutar seu ponto, mas aceitando-o com franqueza. O que você diz não está errado. De fato, muitos impérios humanos ruíram por causa de seus desejos. Mas o desejo também é o que impulsiona o progresso. Os humanos queriam voar, então inventaram os aviões. Queriam explorar as profundezas dos mares, então construíram submarinos. Eles sonhavam em alcançar as estrelas, então criaram naves espaciais. Um dia, quando você estiver no topo da torre mais alta no centro de Islan, olhando para o mar de pessoas abaixo, você sentirá uma sensação de realização nunca antes experimentada. A sensação de ter construído um milagre. Com essas palavras, a rainha pareceu momentaneamente atordoada. Em sua mente, ela pensou: do que esse homem está falando? Eu não entendo nada. Aviões, submarinos, espaçonaves, o que são essas coisas? Embora confusa, ela manteve uma postura cautelosa e cortês. Com um olhar penetrante, ela respondeu: sua confiança é rara entre os humanos que conheci, mas não se esqueçam de que nossa raça élfica não é como a humanidade. Por milhares de anos, nunca fomos governados pelo desejo. Você realmente acredita que abandonaríamos esse modo de vida em prol de um distrito comercial que você acabou de descrever? Ren afirmou firmemente: se você concordar em investir, verá um futuro diferente de tudo que já conheceu. Ao ouvir as palavras futuro, o coração da rainha élfica se agitou levemente. Ela pensou consigo mesma: o que o futuro reserva para o povo élfico? Será que a parceria com este homem poderia evitar a desgraça que eu previ? Embora perturbada pela profecia de um futuro sombrio para seu povo, a rainha manteve sua postura cautelosa. Ela assentiu lentamente e disse: a eloquência é realmente cativante. Lord Ren, no entanto, ainda não é suficiente para me convencer. Além disso, precisarei de tempo para consultar os anciãos da minha tribo. Ren sorriu, sem demonstrar nenhum sinal de decepção. Sua cautela é absolutamente necessária,
e estou sempre disposto a esperar pelo seu investimento. Com isso, ele voltou o olhar para Leah e assentiu levemente. Imediatamente ela deu um passo à frente, segurando um convite nas mãos. Leah se aproximou da rainha e respeitosamente lhe entregou um convite primorosamente elaborado. Ren falou com sinceridade na voz. Este é um convite para a inauguração da represa de Island City. Espero sinceramente que você compareça e testemunhe o primeiro passo desta grande era industrial. A cena muda para um dia antes. Nesse momento, Rosalind liderava suas tropas em direção à fortaleza da fronteira. Quando o exército ainda estava a alguma distância da fortaleza, um de seus subordinados correu à frente a cavalo, falando em tom apressado. Minha senhora, notícias urgentes da linha de frente. Lord Ren está ileso e atualmente na fortaleza da fronteira, supervisionando pessoalmente a limpeza do campo de batalha. Rosalind mal podia acreditar no que ouvia. Ilesa? Como isso é possível? O Império Olvis não trouxe um exército de mais de 100.000 homens? Ela apertou as rédeas, seus olhos examinando os soldados com incerteza. Será que o que aquela pessoa disse é verdade? Existe mesmo um feiticeiro mágico proibido auxiliando Lord Ren das sombras? Embora perguntas girassem em sua mente, Rosalind balançou a cabeça, afastando suas dúvidas. Agora não é hora de pensar nisso. Preciso falar com ele imediatamente. Quando as tropas de Rosalind chegaram do lado de fora da cidade fronteiriça, o campo de batalha já estava quase todo limpo. Bandeiras tremulavam, e o vento e o chão manchado de sangue estavam cobertos de areia branca. Era uma cena estranha, de ruína e renascimento. No momento em que entrou na cidade, Rosalind não perdeu um segundo. Ela imediatamente se dirigiu ao escritório de Ren. Assim que a porta se abriu, ela entrou, com o rosto cheio de preocupação e inquietação. Sem hesitar, Rosalind caiu de joelhos diante de Ren com a voz trêmula de emoção. Lord Ren, sou a cavaleira Rosalind da Casa Hook, enviada por Lady Prithia para ajudá-lo. Por favor, perdoe-me por não chegar a tempo. Se alguma punição me aguarda, estou disposta a aceitá-la sem reclamar. Ren olhou para ela com um olhar frio e indiferente, seu tom calmo e distante. Você é quem minha irmã enviou? Rosalind assentiu levemente, com um toque de constrangimento no rosto. Ela estava prestes a falar quando Ren franziu as sobrancelhas e perguntou com desconfiança. Então por que você se aproximou da direção do Império Ulvis? Rosalind explicou apressadamente com a voz urgente. Meu senhor, recebemos a ordem de apoiá-lo há 3 dias. Na época eu acreditava que você já havia se retirado da fortaleza da fronteira e retornado à cidade de Islan. Então, ordenei que as tropas circulassem por Islan com a intenção de bloquear a retirada do Império Ulvis. Ren pareceu ligeiramente surpreso. Ele ergueu a cabeça e a encarou atentamente. 3 dias? Você viajou do território da minha irmã até aqui em apenas 3 dias? Este lugar fica a mais de 100 quilômetros de distância. Como conseguiu isso? Eu ainda nem construí a ferrovia. Rosalind pareceu um pouco confusa e perguntou hesitante. Meu senhor, o que é uma ferrovia? Ren ficou em silêncio por um momento e então balançou a cabeça levemente. Não é nada, não importa. Vocês todos trabalharam duro. Podem ficar de pé, mas Rosalind permaneceu ajoelhada com a voz resoluta. Não acho que tenha sido difícil. É simplesmente o que a Casa Hook deveria fazer, especialmente depois que meu tio tolo causou tantos problemas para vocês. Ren franziu a testa. Você é da Casa Hook? César é seu tio? Rosalind assentiu com o olhar firme. Isso mesmo. Sou sobrinha dele. Peço respeitosamente que dê à nossa casa uma chance de fazer as pazes. Você pode me punir como quiser em forma. Não vou reclamar. Ao ouvir isso, um pensamento repentino passou pela cabeça de Ren. Ele olhou de soslaio para Rosalind e disse, espere aqui. Com isso ele se virou e saiu, deixando Rosalind sozinha no quarto. Ela permaneceu ali, sentada naquele espaço frio e silencioso por um dia inteiro, com a ansiedade e o desconforto pesando em seu coração. Ela sabia que conquistar a confiança de Ren não seria fácil. Rosalind suspirou baixinho para si mesma. Mas se eu não tiver a chance de falar com ele,
O que será da casa Hulk no futuro? Nesse momento, a porta da sala se abriu. Ren entrou, com um leve sorriso nos lábios. Ele olhou para ela e disse calmamente: Lady Rosalind, peço desculpas por fazê-la esperar. Rosalind se levantou rapidamente, a preocupação ainda estampada em seu rosto. Mas Ren gentilmente levantou a mão para detê-la. Não precisa ficar tão tensa. Vim porque quero discutir algo com você. Ela assentiu com o olhar sério e cheio de expectativa. Em seu coração pensou: é isso. Esta é a nossa única chance. Preciso fazê-lo dar uma chance à nossa família. Naquele momento, Ren perguntou lentamente, com a voz calma, mas carregada de um significado mais profundo: Lady Rosalind, você está disposta a se tornar uma das minhas? Ao ouvir essas palavras, Rosalind ficou completamente atordoada. Seu rosto ficou vermelho em um instante, claramente. Ela havia entendido mal as intenções de Ren. Enquanto Rosalind ainda estava impressionada com a proposta de Ren, ele continuou explicando seus motivos para querer que ela se juntasse a ele. Senhorita Rosalind, seu julgamento no campo de batalha deixou uma profunda impressão em mim. Seja por sua bravura em liderar as tropas para flanquear o inimigo, ou por sua investida imprudente por conta própria, tudo provou que você é uma pessoa excepcionalmente talentosa. Na verdade, a decisão de Ren de recrutá-la não se baseou apenas em impressões pessoais. Ele também pôde ver suas estatísticas, números surpreendentemente altos: força 87, estratégia 82, poder mágico 85. Liderança 91, e mais notavelmente sua lealdade era um perfeito 100. Ao ouvir seus elogios, Rosalind permaneceu calma e serena. Ela respondeu gentilmente: Obrigada, meu senhor, mas essas eram simplesmente coisas que eu deveria fazer. Ren sorriu e perguntou novamente: Então, senhorita Rosalind, você estaria disposta a se tornar minha? Rosalind abaixou a cabeça ligeiramente, sua voz suave e tingida de desconforto. Eu entendo, meu senhor, se você quiser me usar para compensar sua insatisfação. Então eu, Rosalind, estou disposta a me oferecer completamente a você. A expressão de Ren mudou imediatamente. Ele rapidamente levantou a voz. Espere, tem algo estranho nessa conversa. Você entendeu errado? Principalmente a palavra compensar, eu nunca disse nada parecido com isso. Rosalind se ajoelhou apressadamente com a voz trêmula. Meu senhor, embora meu sonho de toda a vida seja me tornar um cavaleiro sagrado e servir ao seu lado. Se precisar usar este meu humilde corpo para compensar o mal que meu tio causou, não ficarei ressentida. Ren rapidamente deu um passo à frente e pediu que ela se levantasse, suavizando o tom de voz ao explicar. Senhorita Rosalind, você entendeu mal. O que eu quis dizer foi: quero que você sirva sob minhas ordens, como uma cavaleira, nada mais, nada menos. Os olhos de Rosalind se arregalaram de surpresa. Meu senhor, o que você quer dizer é... Ren a interrompeu com um sorriso. O que eu quero dizer é que, quer você concorde ou não em se juntar a mim, não vou usar os erros de Caesar Halsey contra você ou sua família. Ele pigarreou levemente e então voltou a assumir uma postura séria. Senhorita Rosalind, você juraria lealdade a mim como um cavaleiro, sabendo que Ren estava disposto a perdoar sua família sem exigir nada em troca. Rosalind ficou profundamente comovida, especialmente quando ele esclareceu que ela serviria como uma cavaleira, não como um brinquedo ou um sacrifício, o que reacendeu o sonho que ardia em seu coração por tantos anos. Sem hesitar, Rosalind se ajoelhou e colocou a mão sobre o peito. Tornar-me seu cavaleiro é a maior honra da minha vida. A cena mudou para o escritório de Ren algum tempo depois. Ele estava escrevendo uma carta para sua irmã. Querida Prithia, a crise em Island foi resolvida. A cavaleira que você enviou, Rosalind, é verdadeiramente excepcional. Espero mantê-la como uma das minhas subordinadas. Peço sua aprovação. Após terminar a carta, Ren a entregou a Leah e a instruiu. Amanhã, entregue esta carta à minha irmã. Inclua também um convite para a cerimônia de inauguração da barragem.
Assim que tudo estava em ordem, Ren se virou para olhar pela janela. Naquele momento, só tinha uma coisa em mente: encontrar mais 4 indivíduos com atributos excepcionais para treinar, porque o tempo para a missão estava se esgotando. E agora, ele havia encontrado a primeira, Rosalind. Os pensamentos de Ren foram abruptamente interrompidos por Leah, que chegou correndo com notícias urgentes. Lord Ren, o Grão-Duque de Castela foi capturado pelos cavaleiros de Rosalind. O que pretende fazer com ele? Ren se levantou abruptamente. Droga, esqueci dele. Onde ele está agora? Leah respondeu sem demora. Ele está atualmente detido na prisão de Island City. A cena muda para a prisão de Island City. O Grão-Duque de Castela estava trancado em um quarto vazio. Uma luz fraca projetava sombras que faziam seu rosto parecer ainda mais sombrio e sombrio. A pesada porta de ferro se abriu com um rangido e Ren entrou. Sua voz era calma e firme. Grão-Duque Castile, nos encontramos novamente. Tudo o que ele recebeu em resposta foi um bufo frio desdenhoso. Seu pirralho patético. Você está acabado. A expressão de Ren mudou ligeiramente. Ele estreitou os olhos. O que você quer dizer com isso? Você é o prisioneiro aqui, não é? O Grão-Duque abriu os olhos lentamente, seu olhar cheio de zombaria. Seu pai nunca lhe ensinou nada? Conjuradores proibidos em todas as nações são rigorosamente regulamentados. Eles são absolutamente proibidos de interferir em guerras entre mortais. Sua voz baixou, carregada de ameaça. Mas ontem, no campo de batalha, você quebrou essa regra. Não demorará muito para que todos os conjuradores proibidos do continente venham caçar sua família. Ren piscou surpreso com a ameaça. Suas sobrancelhas franziram levemente enquanto ele parecia refletir sobre o assunto. Você está falando de Lady Selena? O Grão-Duque riu ironicamente. Não se faça de bobo. Selena é apenas uma maga de alto nível. Ela não tem nem de longe as qualificações para ser chamada de conjuradora proibida. Estou falando daquela que liberou poder destrutivo no campo de batalha ontem. Você acha que consegue esconder? Só então Ren pareceu perceber algo. Ele expirou e riu baixinho. Se você está se referindo à explosão causada por aqueles barris de óleo, então receio que esteja enganado. Eu poderia criar dezenas de explosões como essa se quisesse. Não é necessário nenhum conjurador proibido. O rosto do Grão-Duque ficou vermelho de raiva. Ele rugiu. Mentiras. Esse tipo de poder só pode vir de um conjurador proibido. O tipo de poder que pode destruir o mundo. Isso não é algo que um pirralho nobre mimado como você poderia possuir. Ren suspirou, balançando a cabeça como se estivesse decepcionado. Feitiços proibidos. Poder destrutivo. Como quiser chamar. Já passou. Não vim aqui para discutir. Ele olhou nos olhos do Grão-Duque. Sua voz ficou mais fria. Vim te perguntar uma coisa. Quem está te apoiando? Ou, para colocar de outra forma, o que exatamente vocês estão tramando? Diante dessa pergunta, o Grão-Duque hesitou de repente. Sua voz falhou. Não há ninguém atrás de mim. Os guerreiros do Império Alvis derrotam covardes como o seu povo sem precisar de desculpas. Ren deu um leve sorriso diante do absurdo. Ele já havia revisado os registros militares da cidade de Islan. Toda a primavera, infalivelmente, o exército Alvis cruzava a fronteira, provocando conflitos, não poupando esforços para invadir cidades e territórios próximos. No entanto, eles nunca estabeleceram uma ocupação de longo prazo. Nem mesmo deixaram para trás uma única guarnição. No outono, eles se retirariam imediatamente. Como se alguma razão desconhecida os tivesse forçado a partir. Ren deu mais um passo à frente. Sua voz baixou. Você realmente achou que ações como essas poderiam esconder alguma coisa? Grão-Duque de Castela? Ou seu rei é um louco? Ou essas conquistas têm um propósito completamente diferente? A análise afiada fez o Grão-Duque perder a cor. O suor escorria por sua testa enquanto ele tentava inventar uma desculpa. É porque desprezamos a ideia de ocupar suas terras áridas. O que buscamos é declarar nossa força ao mundo. A expressão de Ren escureceu. Sua voz era como gelo.
Para declarar força? Ou você está testando algo que ninguém conhece? Essa única frase fez o rosto do Grão-Duque se fechar completamente. Ele cerrou os dentes e desviou o olhar. Não sei do que você está falando, não querendo desperdiçar mais uma palavra. Wren se virou e foi embora. Então fique aqui e pense no assunto. Saindo da prisão, Wren permaneceu imerso em pensamentos. Todos os anos, a invasão do Império Alvis se desenrolou como uma performance roteirizada. Invadir, recuar, repetir. Tinha que haver uma conspiração por trás de tudo, uma que ele ainda não havia descoberto. Ele precisava impulsionar o desenvolvimento industrial o mais rápido possível. A sensação de ser manipulado daquela forma era completamente intolerável. 10 dias depois, uma carta de Wren chegou às mãos de sua irmã mais velha. Após ler seu conteúdo, Prithia deu um sorriso misterioso e deu uma ordem. Gwen, amanhã diga ao idiota do Vilas que meu irmão se interessou pela filha dele. Ele pode ficar tranquilo agora. Ela virou o convite em sua mão. Seus olhos percorreram o texto em itálico. Cerimônia de inauguração da represa. Gwen. Você sabe o que é uma represa? Gwen balançou a cabeça, respondendo honestamente. Não, minha senhora. Perdoe minha ignorância. Não há como eu compreender o intelecto extraordinário do Lord Wren. Prithia riu baixinho, curiosidade brilhando em seus olhos. Nesse caso, vamos visitar o território dos Wren por alguns dias. Poderia muito bem dar uma olhada nessa suposta represa dele. Gwen se curvou respeitosamente. Sim, Lady Prithia. Prithia então se virou e acrescentou, quase como uma reflexão tardia. Ah, e encontre algumas garotas da idade da Rosalind. Quero ver que tipo de garota meu irmãozinho está realmente interessado. Enquanto Wren se preparava para a inauguração da barragem na cidade de Islan, a tensão estava alta no Palácio Real do Império Alvis, no vasto grande salão. Todos os oficiais importantes estavam reunidos. Eles acreditavam que a captura do Grão-Duque de Castela certamente abalaria o moral dos militares, se ele revelasse seus segredos. Isso poderia levar a problemas ainda maiores. Muitos achavam que o Grão-Duque de Castela havia agido teimosamente por conta própria e, portanto, encontrado um fim tão infeliz. Ouvindo os murmúrios e reclamações constantes ecoando por todo o salão, o imperador do Império Alvis ficou furioso e gritou para que todos se calassem. Ele declarou que a situação havia se tornado séria demais para que Blaine continuasse tendo importância. O que ele precisava era de uma solução, não uma discussão sem sentido. Vendo a raiva do imperador, um nobre se pronunciou apressadamente. Majestade, talvez pudéssemos enviar alguém a Islan para tentar negociar a paz com eles. Outros nobres responderam imediatamente. Ridículo. Como o Império Alvis poderia negociar com aqueles bárbaros? Se nos curvarmos ao Império Corridorial, não seria uma completa perda de prestígio para nós? Ouvindo objeções tão ferozes, o nobre que propôs a ideia ficou ansioso e explicou. Pense nisso. Se Castela revelar os segredos do nosso império, então todos os frutos de nossos anos de planejamento desaparecerão no ar. Dizendo isso, ele olhou para o imperador com uma expressão séria. Vossa Majestade precisa tomar uma decisão sábia rapidamente. Após um momento de reflexão, o imperador assentiu gravemente. Negociações de paz podem ser aceitáveis. No entanto, em relação ao enviado, alguém tem sugestões? Essa pessoa não deve apenas ter o status necessário para representar a dignidade do Império Alvis, mas também deve possuir coragem e sabedoria suficientes. Ao ouvir isso, todos os nobres mergulharam em profunda reflexão. Naquele momento, o nobre que havia sugerido a negociação sentiu uma estranheza nas palavras do imperador. Para ele, essa simples negociação exigiu apenas a definição de um valor mínimo de indenização. E não deveria ter sido difícil. De repente, seus olhos se arregalaram. Ele percebeu a intenção mais profunda que o imperador estava insinuando. E isso o fez sentir um arrepio de medo.
O imperador deu um sorriso sinistro e falou: Craven, pela sua expressão, parece que você pensou em um candidato adequado, não é mesmo? Craven deu um passo à frente com cuidado. Curvou-se com decoro aristocrático e disse: Majestade, gostaria de recomendar alguém. Essa pessoa é Lady Velvana, filha do Duque Richard. Ao ouvir esta recomendação, o salão inteiro explodiu em caos. Muitos gritaram um alarme. Craven, você enlouqueceu? O pai de Lady Velvana, Duque Richard, acaba de ser jogado na prisão por insultar o rei. O salão estava tomado por gritos raivosos, mas o imperador apenas sorriu satisfeito. Este é realmente inteligente, sempre capaz de entender exatamente o que pretendo, suprimindo sua aprovação. O imperador manteve uma expressão severa e disse friamente: Covarde, explique-se, qual o motivo para recomendar a filha de um criminoso? Craven abaixou a cabeça e explicou: Majestade, recomendo Lady Velvana por 3 motivos. Primeiro, Lady Velvana é filha do Duque Richard, de origem nobre, e pode representar nossa sinceridade. Segundo, ouvi dizer que, embora Lady Velvana tenha acabado de atingir a maioridade, ela é notavelmente eloquente e decisiva ao lidar com os assuntos. O terceiro motivo, e também o mais importante, Lady Velvana pode usar esta oportunidade para obter mérito em troca do crime de seu pai, dando a Vossa Majestade um motivo para perdoá-lo, depois que Craven terminou de falar. A atmosfera tensa na sala se aliviou imediatamente. Os outros duques começaram a discutir entre si, e muitos sentiram que as palavras de Craven faziam sentido. Naquele momento, o imperador assentiu com satisfação e designou Craven para cuidar do assunto. O imperador também não se esqueceu de acrescentar um lembrete. Suas palavras carregavam um significado oculto. Você deve garantir a segurança de Lady Velvana a todo custo. Ela é a única filha do Duque Richard. Lembre-se bem disso. Ao ouvir isso, Craven compreendeu imediatamente as verdadeiras intenções do imperador. Ele sentiu uma onda de ansiedade e curvou-se profundamente, respondendo: Sim, Majestade. Naquela noite, no Palácio Real do Império Alves, uma figura misteriosa apareceu no escritório particular do imperador, olhando para o homem. O imperador falou: A caminho de Velvana e Castela, de volta ao Império Alves. Você sabe o que fazer, certo? O homem se ajoelhou e abaixou a cabeça, respondendo: Fique tranquilo, Majestade. Eles certamente morrerão dentro das fronteiras do Império Caradorial. Neste momento, o imperador revelou um sorriso aterrorizante. Sinistro, o enviado do Império Alves, morto pela turba de Caradorial. Parece que teremos mais uma desculpa para mobilizar nosso exército e atacá-los. Enquanto isso, a cidade de Islan estava agora totalmente sob o controle de Ren. Sob seu governo, o povo vivia vidas prósperas, livres da exploração. Ren também aproveitou a oportunidade para sair em busca de indivíduos com atributos elevados. Enquanto caminhava pelas ruas, ele foi calorosamente recebido pelos cidadãos. Lord Ren, você está aqui para comprar alguma coisa? Em resposta aos sinceros cumprimentos, Ren sorriu e disse: Ha, ha, ha. Estou apenas passeando pela cidade, para ver se alguém precisa de alguma coisa. As pessoas responderam com entusiasmo: Obrigado, Lord Ren. Nossas vidas melhoraram muito. Antes, éramos tratados pior que gado. Agora, finalmente vivemos como seres humanos de verdade. A comparação do jovem com o sangue causou risos na multidão ao redor. Depois de conversarem um pouco, Ren os encorajou a voltar ao trabalho, relutantemente. Os cidadãos se dispersaram, ainda sorrindo calorosamente. Ren parou em uma pequena casa de chá à beira da estrada e casualmente usou sua habilidade para observar os atributos das pessoas ao seu redor. Infelizmente, além de uma pontuação de lealdade bastante alta, as pessoas que ele escaneou tinham apenas avaliações e força médias, poder mágico, liderança e estratégia. Ren suspirou e murmurou para si mesmo: Como esperado,
Encontrar indivíduos talentosos com altos atributos entre as pessoas comuns é extremamente difícil. Estou andando por Islam há dias e ainda não encontrei um único talento adequado. A dificuldade da busca fez o Ren começar a considerar se deveria pedir apoio pessoal aos seus irmãos mais velhos. No entanto, assim que o pensamento surgiu, Ren descartou a ideia. Ele acreditava que seus irmãos tinham suas próprias dificuldades para suportar e que ele deveria confiar em si mesmo. Além disso, sua segunda irmã já havia lhe dado Rosalind. Ele não podia se permitir ser ganancioso e pedir mais. Ver Ren tão desanimado deixou Leah preocupada. Ela rapidamente se aproximou e abraçou Ren, usando seu corpo como apoio para ele se apoiar. Olhando para Ren com olhos gentis, ela falou: "Você esteve cansado nos últimos 3 dias. Por favor, descanse um pouco. Mandei alguém colocar todos os tipos de avisos pela cidade para que aqueles que acham que têm talento venham até você." Ouvindo isso, Ren permaneceu em silêncio, pensando consigo mesmo. Aqueles que se voluntariam são realmente talentosos. Eles são excelentes operários para as fábricas. É que minhas fábricas estão completamente inoperantes, e o capital de investimento prometido pelo clã dos elfos ainda não se materializou. O projeto da barragem ainda estava a meio mês da conclusão, e Ren sentia que estava enfrentando dificuldades sem fim. O que o preocupava ainda mais era ser constantemente importunado por magos. Quem queria que ele os deixasse pesquisar química? Quanto mais ele pensava nisso, mais impotente Ren se sentia. Ele praguejou interiormente. Este maldito sistema, me dando uma missão tão impossivelmente difícil. Enquanto ele jazia derrotado nos braços de Leah, Ren de repente ouviu um grito à distância. Seu vigarista. Como ousa aparecer nesta cidade novamente? Seguindo o som, Ren viu um jovem sendo repreendido por um lojista. O homem, vestindo uma capa verde, estava me esforçando para explicar. "Não diga isso. Confie em mim. Desta vez não há problema algum." Ver o estranho. Ren instintivamente usou sua habilidade para avaliar os atributos do jovem. O nome do homem era Armando Cresta, 32 anos, com as seguintes estatísticas: liderança, 56, estratégia, 95, força, 33, magia, 89. Ele possuía a habilidade de alquimista e era proficiente em produtos farmacêuticos. Ao ver essa informação, os olhos de Ren brilharam. Ele gritou animadamente: "Finalmente encontrei um verdadeiro talento." Enquanto Ren ainda se regozijava, ele percebeu que tinha acabado de descobrir um verdadeiro talento. Enquanto isso, Armando continuou conversando com o dono da loja. Ele tirou um pequeno frasco de líquido verde e disse com confiança: "Desta vez, garanto que funciona. Uma única gota na sua planta a manterá viçosa e verde o ano todo." Neste momento, o lojista ainda parecia irritado. "Pare de falar bobagens, seu impostor. Sai daqui. Da última vez você me enganou para comprar seu pesticida e estragou uma caixa inteira de maçãs." Armando parecia perturbado, tentando explicar. "Meu Deus, aquilo foi um acidente. Meu pesticida simplesmente não é adequado para frutas macias como maçãs." Antes que ele pudesse terminar, o lojista o empurrou para longe. "Pare de enganar as pessoas aqui. Não vou cair nessa de novo." Armando se esforçou para continuar implorando. Espere. Não insista. Pelo menos me escute." Mas todos os seus esforços para explicar foram inúteis. O lojista não quis ouvir. Armando não teve escolha a não ser ir embora, claramente decepcionado, observando toda a cena se desenrolar. Ren se sentiu entretido e surpreso. Ele não esperava encontrar alguém tão talentoso em um lugar como este. Leah também notou a mudança na expressão de Ren. Ela olhou para Armando e pensou consigo mesma: será que pode ser? Ele está mesmo interessado naquele alquimista fanfarrão? Pensando bem, os olhos dela ficaram determinados. Não posso deixar alguém assim enganá-lo. Enquanto isso,
Armando sentou-se ao lado, parecendo completamente abatido. Ele suspirou internamente. Nada de grandes pescarias hoje. E eu estou morrendo de fome. De repente, uma mão apareceu na frente dele. Era Ren. Com um sorriso gentil, ele disse: "Olá, estou muito interessado na sua poção. Poderia me contar mais sobre isso?" Ao ouvir esta oferta, os olhos de Armando brilharam. Ele pensou consigo mesmo. Encontrou uma presa suculenta. Imediatamente, ele cumprimentou Ren com seu tom mais entusiasmado. "Ah, meu amigo, você tem um olho para a qualidade. Eu sei. Que tipo de poção você está procurando? Eu tenho tudo." Enquanto ele falava, ele tirou vários pequenos frascos cheios de líquidos coloridos e os estendeu para Ren. Mas o Ren nem olhou para as poções. Em vez disso, ele pediu que Armando se apresentasse e explicasse por que nunca o tinha visto na cidade de Iceland antes. Armando respondeu alegremente: "Meu nome é Armando. Sou alquimista. Raramente venho à cidade." Ren perguntou curiosamente: "Então você veio à cidade hoje só para vender suas poções?" Armando assentiu. "Exatamente. Se precisar de alguma coisa, é só me dizer. Garanto que posso fazer algo que te satisfaça." Nesse momento, Lia se aproximou e sussurrou no ouvido de Ren: "Por favor, não confie em alguém como um alquimista. A maioria deles são vigaristas." Ren sorriu. "Não se preocupe. Vamos ver quem acaba enganando quem." A resposta dele confundiu Lia. Ela não tinha ideia do que Ren estava realmente pensando. Então Ren apontou para os frascos coloridos nas mãos de Armando. "Quanto custam suas poções?" Armando rapidamente pegou uma garrafa e o elogiou novamente. "Você realmente tem um bom olho. Esta poção amarela aqui faz qualquer objeto brilhar à noite. Esta pode fazer quem a bebe correr mais rápido. E esta, bem, vai deixar sua garota feliz a noite toda." A expressão de Ren ficou amarga. Ele acreditava que aquelas poções não passavam de lixo e perguntou se Armando tinha algo melhor. Sentindo-se insultado, Armando estava claramente descontente. Ele podia aceitar ser menosprezado, mas ele não toleraria ninguém menosprezando suas poções. Se fosse assim que seria, então ele não se conteria. No momento em que Lea ouviu a frase, "ela não se conterá", seu olhar ficou gelado. Ela começou a observar Armando atentamente, pronta para reagir a qualquer movimento hostil. Percebendo o olhar de Lea, Armando ficou inquieto e murmurou: "E aí, cara? O olhar da sua empregada é meio assustador." Ignorando a reclamação, Ren continuou: "Essa sua poção brilhante é só fósforo de silicato de berílio e zinco. Essa coisa tem baixa eficiência de luminescência e é tóxica. Eu recomendaria trocar para fósforos à base de cálcio. São mais seguros, brilham mais, e o mais importante, são mais baratos." Ouvindo isso, os olhos de Armando se arregalaram em descrença enquanto ele gritava: "O quê? Como você sabe essa fórmula? Essa deveria ser minha fórmula secreta. Ninguém mais no mundo sabe disso além de mim." Ren sorriu calmamente. "Uma fórmula secreta? Isso é ridículo. É só química básica, se esse é o nível da sua suposta alquimia." Bem, eu tinha que dizer. Alquimia também não é tão impressionante. Enfurecido, Armando apontou um dedo trêmulo para o rosto de Ren. "Química básica? Você está brincando? Onde você ouviu isso?" "Você deve ter roubado minhas anotações de alquimia." Ren respondeu à sua raiva com um sorriso calmo. "Roubou? Por favor. Por que eu me daria ao trabalho de olhar as anotações de um alquimista que não consegue nem vender suas próprias poções e acaba morrendo de fome?" "Armando, estou te dando uma oportunidade. Se você me jurar lealdade, eu te mostrarei o verdadeiro caminho da alquimia." "Lealdade a você? Quem é você?" Armando perguntou nervosamente. Naquele momento, Lea se adiantou e o apresentou rapidamente. "O homem diante de vocês é o senhor desta terra, Lord Ren Edgar.
Ele também é o segundo filho do grão-duque Aldalian do Império Caridória. Ao descobrir a identidade de Ren, Armando não demonstrou nenhum sinal de medo. Em vez disso, ele sorriu e disse: Achei que você fosse só uma ovelhinha gordinha. Não esperava que você fosse um peixe grande. Bem, eu, Armando, prefiro morrer de fome a ser o cachorro de algum nobre. A expressão de Ren escureceu. Parece que você tem um sério problema com o meu status. Não ouso desagradá-lo, senhor. Afinal, um homem não pode ficar bravo com um cachorro. Armando respondeu. Os olhos de Leah estavam cheios de intenção assassina. Ela gritou com raiva. Pediu desculpas ao Lord Ren imediatamente. Ou então, ela nem conseguiu terminar antes que Armando a interrompesse. Ou então o quê? Você vai me matar? Que nobreza da sua parte. Recorrendo à violência primitiva para resolver seus problemas. Você quer morrer? Leah explodiu, pronta para atacar. Mas antes que ela pudesse agir, Ren levantou a mão e ordenou que ela parasse. Armando, Ren disse calmamente. Não sei quais injustiças você sofreu nas mãos de nobres no passado. E francamente não me importo. Mas estou lhe oferecendo uma escolha. Posso lhe dar conhecimento completo e preciso de química e física. Você terá a chance de mudar o mundo. Claro, se você prefere se esvair em alguma floresta nos arredores de Islan, isso é com você, apesar das tentativas de persuasão de Ren, misturadas com ameaças. Armando se recusou terminantemente a trabalhar para ele. Armando acreditava que Ren estava apenas usando palavras floridas para atraí-lo, e ele jamais cairia em tal armadilha. Armando declarou que todos os nobres se importavam apenas com riqueza e status, enquanto os plebeus não passavam de insetos, usado e depois descartado. Ele enfatizou que jamais serviria a um nobre, após sua rejeição resoluta. O nível de lealdade de Armando para com Ren caiu drasticamente de 50 para 30. Ren percebeu que a situação havia piorado. Ele não só não conseguiu convencer Armando, como também o tornou um inimigo. Naquele momento, Armando apontou para Ren e repetiu com convicção: Eu, Armando, jamais confiarei em uma única palavra que saia da boca de um nobre. Sua declaração aumentou a tensão, e a expressão de Ren tornou-se visivelmente descontente, enquanto Ren lutava para encontrar uma maneira de lidar com a situação embaraçosa. Uma jovem veio correndo até Armando. Sua voz era alegre. Irmão mais velho, Armando. Quando você chegou na cidade, sua aparição repentina pegou Armando desprevenido, perturbado. Ele perguntou à garota por que ela estava em um lugar tão perigoso. Ele rapidamente a avisou que aquela área não era segura e a incentivou a sair imediatamente. O nome da garota era Irina. Ouvindo as palavras de Armando, ela pareceu confusa e perguntou por que ele parecia tão preocupado. Naquele momento, Armando olhou para Ren e disse à garota: Aquele homem é um nobre maligno. Nem crianças estão seguras perto de sua espécie. Irina não pareceu se importar com o que Armando disse. Seus olhos brilharam de alegria ao ver Ren. É você, Sr. Ren? Ela perguntou animadamente. Ren ficou surpreso com a reação dela. Ele sorriu e caminhou até ela, perguntando: Você me conhece? Ela sorriu e respondeu: Todos na cidade conhecem você. Minha mãe sempre diz que foi graças a você que nossas vidas melhoraram muito. Se não fosse por você, as coisas teriam sido muito difíceis para a nossa família. Ren assentiu com um sorriso e perguntou se seu pai havia trabalhado no projeto de construção da barragem da cidade. Irina assentiu com entusiasmo. Claro, meu pai era viciado em jogos de azar, sempre entrando e saindo de cassinos, mas depois que você deu um emprego para ele mudou completamente. Nossa família está muito mais feliz agora. Minha mãe e eu sempre o incentivamos a trabalhar duro para você, porque quanto melhor ele se sair, melhor será a nossa vida. Mas a conversa animada foi rapidamente interrompida por Armando. Ele puxou a garota para trás de si e lançou um olhar furioso para Ren. Armando acusou Ren de explorar os moradores da cidade
e forçar o pai de Irina a trabalhar como um escravo por baixos salários. Ren começou a se sentir irritado. Ele perguntou o que levou Armando a chegar a tal conclusão. Quem lhe disse que o pai de Irina foi forçado a trabalhar? Como alguém que havia perdido toda a fé na nobreza. Armando acreditava que a exploração era uma característica imutável da espécie. Ele apontou para as roupas esfarrapadas de Irina. Olhe para ela. Ela ainda está usando trapos. E você ousa dizer que a vida deles melhorou? Pessoas como você jamais tocariam em coisas imundas como essas. No entanto, plebeus são forçados a usá-los. Nesse momento, Lia deu um passo à frente com um tom irritado. Você já disse o suficiente. Como ousa caluniar Lord Ren desse jeito? Você não tem ideia do que ele fez pela cidade. É graças à sua liderança e à sua fé no povo que este lugar foi revivido. Irina também se voltou para Armando, mas sua expressão não era mais gentil. Irmão mais velho, Armando. O que a irmã Leia disse é completamente verdade. Por favor, não diga coisas irracionais sobre o Lord Ren desse jeito. O Sr. Ren é realmente uma boa pessoa. Ele deu emprego para todos na cidade. Ele até forneceu moradia e comida. Graças a ele, não precisamos mais tremer de frio. Agora temos lares quentinhos e refeições decentes. Ela fez uma pausa, mas depois falou com firmeza. Se você continuar falando mal do Sr. Ren, então não falo mais com você. Você nunca morou aqui. Então como você poderia entender o que ele fez por nós? A reação ríspida dela deixou Armando atordoado. Pela primeira vez, ele começou a duvidar de suas próprias crenças. Aproveitando a oportunidade, Ren se manifestou. Ele explicou que o motivo de Irina e as outras crianças ainda usarem roupas velhas não era a pobreza, mas porque a indústria têxtil da cidade ainda não se desenvolveu. Ele disse: no momento, só podemos ajudá-los com comida e abrigo, mas assim que a indústria leve crescer, não só a vida se tornará mais próspera, todos nesta cidade terão roupas novas para vestir. No entanto, Armando permaneceu firme. Não sei o que é essa tal de indústria leve. E, francamente, não me importo. Ele disse friamente. Só sei uma coisa. Os nobres nunca se importaram de verdade com os plebeus. Tudo o que eles fazem é por dinheiro e benefício próprio. Naquele momento, Irina não aguentava mais. Ela gritou: você não ouviu o que eu disse? O irmão Ren é realmente uma boa pessoa. Pare de falar mal dele. Armando se virou, decepção em seus olhos. Ele disse que não queria ver outro nobre fingindo ser gentil. Ele também alertou Irina para ter cuidado com Ren, dizendo: por trás dessas máscaras de gentileza, existe um perigo que você nem consegue imaginar. Ren permaneceu em silêncio, observando as costas de Armando enquanto ele se afastava. Ele pensou consigo mesmo. Demorei tanto para encontrar alguém com esse nível de talento. Não posso deixá-lo escapar assim. Preciso encontrar um jeito de mantê-lo aqui, custe o que custar. Mas assim que Ren deu um passo à frente, pretendendo chamar Armando de volta, um tremor poderoso percorreu seu corpo. Sua visão escureceu, e ele caiu no chão, inconsciente. Quando Ren abriu os olhos novamente, ele se viu deitado em um quarto familiar. Lia estava sentada ao lado dele. Seu rosto se iluminou de alegria ao vê-lo acordar. Ren sorriu para tranquilizá-la. Estou bem agora. Não precisa se preocupar. Lia começou a chorar. Como você pode estar bem? Já te disse tantas vezes para não se esforçar demais. Mas você alguma vez me escuta? Você está sempre se esforçando para encontrar talentos, a ponto de desmaiar de exaustão. Ren gentilmente pegou a mão dela. Me desculpe. De agora em diante, vou cuidar melhor de mim. Ele então perguntou sobre Armando. Ele já foi embora? Lia balançou a cabeça. Sua voz se encheu de surpresa e gratidão. Depois que você desmaiou, nós o trouxemos imediatamente de volta para a propriedade do Lorde da cidade. O surpreendente é que... Armando voltou. Os olhos de Ren se arregalaram de espanto. Ele voltou. Leia assentiu. Sim. E não só isso. Ele me deu um frasco de remédio.
dizendo que te ajudaria a se recuperar rapidamente. Mas depois disso, ele saiu silenciosamente de novo. Você não me deu o remédio do Armando. Deu? Perguntou Ren. Será que foi por isso que minha febre baixou tão rápido? Lia riu da pergunta. Você acha mesmo que eu dou ao meu senhor remédio de alguém de origem desconhecida assim, sem mais nem menos? Ela explicou isso depois que Ren desmaiou. Ela havia convocado os melhores médicos da cidade para tratá-lo. Foi graças às receitas que ele conseguiu se recuperar. Quanto ao frasco de Armando, Lia disse que o havia colocado cuidadosamente sobre a mesa de Ren. Ao ouvir isso, Ren queria examinar o remédio pessoalmente. Lia imediatamente se ofereceu para buscá-lo, dizendo-lhe para continuar descansando, quando ele tinha o frasco em mãos. Ren o examinou atentamente, pela cor e pelo design intrincado. Ele percebeu que o remédio havia sido preparado com muito cuidado. Ele sugeriu que convidassem os médicos no dia seguinte para analisar adequadamente suas propriedades. No entanto, Lia parecia hesitante. Meu senhor, você realmente quer recrutar esse Armando? Pelo que vi, ele é arrogante, especialmente com os nobres. A atitude dele não demonstra nenhum respeito. Ren respondeu calmamente. Claro que quero recrutá-lo. Ele não é apenas talentoso. Ele é um tipo raro de talento. Se guiado corretamente, Armando poderia fazer contribuições tremendas para o desenvolvimento da cidade. Em seu coração, Ren entendeu que Armando devia guardar um profundo rancor contra a nobreza. E tal ódio não surgiu do nada. Deve ter sido desencadeado por algo sério em seu passado. Se Ren realmente quisesse recrutar Armando, ele primeiro teria que descobrir a causa raiz desse ódio. A história muda para a antiga casa de Armando. Dentro de uma sala silenciosa, ele ficou parado, olhando fixamente para uma fotografia antiga. A dor brilhou em seus olhos, inegável e crua, exatamente o que aconteceu no passado de Armando. Por que ele carrega um ódio tão profundo pela nobreza? Passando a mão suavemente sobre a foto, Armando sussurrou com uma voz triste. Mestre, hoje conheci um nobre estranho. Apenas um olhar dele foi suficiente para analisar minha fórmula de alquimia. Além disso, ele disse muitas coisas que eu não conseguia nem começar a entender. Até Irina parecia gostar muito dele. Armando apertou a mão com força, sua voz ficando mais grave. Mas, mestre, por favor, não se preocupe. Jamais serei enganado por aqueles nobres. Concluirei sua pesquisa para vingar-lhe. Farei esses nobres gananciosos pagarem. Enquanto falava, os olhos de Armando brilharam de ódio. Ao mesmo tempo, no templo sagrado, Ren sentou-se em silêncio, ouvindo a Santa Eldria explicar por que Armando considerava os nobres seus inimigos. A mulher na foto que Armando chamava de mestra chamava-se Liesel. Ela havia sido a alquimista mais destacada da cidade de Islan 15 anos atrás. Liesel não era apenas um gênio na área da alquimia, mas também uma mulher com ideais nobres. Ela acreditava que o verdadeiro propósito da magia alquímica era beneficiar a todos, não servir à elite. Na época, Armando era apenas um órfão. Liesel o acolheu e o criou. Ela não apenas cuidou dele e o educou, como também lhe transmitiu todo o seu precioso conhecimento de alquimia. O vínculo que Armando tinha com Liesel não era apenas o de aluno e professor. Ele a via como sua própria mãe. O que Liesel lhe ensinou não foi apenas como formular poções ou projetar dispositivos mecânicos complexos, mas como encontrar o equilíbrio entre humanidade e ética. Mas então tudo desmoronou. A pesquisa humanitária de Liesel irritou um nobre poderoso em Islan na época. Aquele homem trouxe guardas para invadir a casa dela, roubou todos os resultados de suas pesquisas e a acusou falsamente de se envolver com magia proibida. No final, Liesel morreu em um acidente encenado. Naquele dia, Armando tinha apenas 15 anos. Após sua morte, Armando reuniu todas as anotações restantes e pesquisas inacabadas de Liesel. Ele jurou que realizaria o sonho dela, mesmo que isso lhe custasse a vida inteira. Nesse ponto da história, a Santa Eldria não conseguiu conter as lágrimas. No momento,
Armando ainda carregava os pesados fardos da solidão e das responsabilidades do passado. Depois de ouvir tudo, Ren franziu a testa levemente. Ele olhou diretamente para Eldria, falando calmamente. Essa é uma história tocante, mas não responde à minha pergunta. Você sabe onde Armando está agora? A atitude fria de Ren fez Eldria se arrepiar de frustração. Ela gritou com raiva. Lord Ren, você não tem compaixão alguma? Ren respondeu categoricamente. Compaixão não põe comida na mesa nem resolve problemas. As pessoas devem sempre olhar para frente. Não importa o que tenha acontecido ontem. Quando o sol nascer, ainda temos trabalho a fazer. Ao ouvir isso, Eldria só conseguiu suspirar. Por fim, seu tom suavizou. Ele provavelmente está na antiga casa da Liesl. É lá que ele mais visita. Não só suas anotações finais permanecem lá, como o equipamento de pesquisa que ela usou ainda está intacto. Ao ouvir isso, Ren se levantou, claramente satisfeito por ter a resposta que procurava. Ele disse alegremente. Pois bem, ficou mais simples. Agora que sabemos onde ele está, vamos lá. Não adianta perder mais tempo. Antes de sair, Ren olhou para Eldria e perguntou de repente. A propósito, você sabe o que a Liesl estava pesquisando? Porque já fazia muito tempo. Eldria teve que parar e pensar por um momento antes de responder lentamente. Eu lembro. Tinha algo a ver com vapor. A palavra vapor fez os olhos de Ren se arregalarem em choque. Ele não conseguia acreditar que estava ouvindo aquela palavra neste mundo. Não conseguia mais manter a calma. Ele rapidamente se aproximou de Eldria. Sua voz era urgente. O que você disse? Repita. Ren ficou tão agitado que correu e agarrou Eldria pelos ombros. Seus olhos se tornaram severos enquanto ele exigia que ela repetisse o que dissera. Assustada com a ação repentina, Eldria gaguejou. Eu só me lembro de ser chamado de vapor, mas realmente não sei os detalhes. Ela não conseguia entender por que Ren havia ficado tão desesperado de repente. Naquele momento, os olhos de Ren se fixaram nos dela. Sua voz se encheu de esperança. Eldria, se o que você lembra é o mesmo que eu, então, a partir de hoje, poderíamos transformar completamente os métodos de produção e a maneira como as pessoas vivem neste mundo. Eldria exclamou, confuso. O quê? É realmente tão poderoso? Mas ouvi dizer que é só um brinquedo. Ren não queria perder tempo explicando. Ele disse com firmeza. Leve-me para a casa de Liesl imediatamente. Eldria o seguiu rapidamente, dizendo que faria isso, mas implorou para que ele não a arrastasse tão rápido. Correndo em frente, a mente de Ren estava cheia de esperança. Ele acreditava que o que Eldria mencionou era de fato a máquina a vapor. Se Liesl realmente a tivesse estudado, isso significaria que ela havia deixado para trás projetos detalhados e diários experimentais. Em sua vida passada, a máquina a vapor era uma invenção antiga. Então Ren nunca havia estudado profundamente. Ele conhecia apenas um pouco de teoria e algum conhecimento histórico esparso. No entanto, como engenheiro mecânico, ele possuía uma compreensão quase inata de máquinas. Embora sempre tivesse desejado recriar o milagre da máquina a vapor neste mundo, Ren não possuía os projetos principais e as ideias-chave. Se ele conseguisse acesso aos registros de Liesl, ele tinha certeza de que conseguiria dar continuidade à pesquisa inacabada. Talvez até reconstruir a era gloriosa da máquina a vapor. A era industrial poderia começar aqui mesmo. Enquanto isso, na antiga casa de Liesl, Armando trabalhava meticulosamente em uma máquina estranha. Nesse momento, Ren chegou. No momento em que sentiu alguém se aproximando, Armando rapidamente jogou um pano sobre a locomotiva. Não havia como permitir que Ren visse o que seu professor havia deixado para trás. Saindo para bloquear o caminho de Ren, os olhos de Armando estavam frios e cautelosos. Sua voz estava claramente irritada. O que você está fazendo aqui? Este lugar não lhe dá as boas-vindas. Mas Ren ignorou o aviso e continuou caminhando lentamente. Seus olhos estavam resolutos. Onde estão as anotações que sua professora deixou? Quero ver o que ela estava pesquisando.
Armando se aproximou imediatamente. Seu olhar estava cheio de suspeita. Mesmo que eu não saiba onde você ouviu falar das anotações da minha professora, aconselho você a desistir dessa ideia. Jamais entregarei os escritos dela a você. Vendo o estado emocional de Armando começar a piorar, a anciã Rhea rapidamente interveio para acalmar os ânimos. Armando, não viemos aqui para roubar nada. Sir Han só quer ver se há algo nas anotações de Liesel que possa ajudar a melhorar a vida dos habitantes da cidade. No entanto, Armando ignorou a explicação dela. Ele rapidamente deu um passo à frente, bloqueando Ren, e até mesmo puxou um pequeno punhal, apontando diretamente para Ren e ameaçando. Este não é um lugar onde nobres imundos como você têm permissão para pisar. Os olhos de Lia agora estavam cheios de intenção assassina. Em seu coração ela pensou: não posso deixar esse idiota machucar Lord Ren. Assim que esse pensamento passou, uma pequena adaga apareceu em sua mão, pronta para atacar a qualquer momento. Ao ver o movimento, Ren imediatamente se posicionou ao lado de Lia e levantou a mão para detê-la. Sua voz era calma, mas firme. Lia, fique parada. Eu mesmo cuido de tudo aqui. Ignorando as ameaças de Armando, Ren continuou a avançar lentamente. Sua voz era baixa e cheia de raiva. Armando, você é um idiota. Você não entende o que é a máquina a vapor e muito menos o seu verdadeiro significado. Você acha que está atendendo aos desejos de Liesel fazendo isso? Não. Você está desperdiçando a pesquisa brilhante que ela deixou para trás. Armando cerrou os dentes. Furioso. Quem é você para me dar sermão? O que te faz pensar que entende a pesquisa da minha professora melhor do que eu? Ao ouvir isso, os lábios de Ren se curvaram em um sorriso frio. Então vamos fazer uma aposta. Infelizmente acabaram os capítulos. Quando saírem novos capítulos, eu trago a continuação. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.